E agora eu vou passar para vocês pais, vocês professores, algumas dicas relacionadas ao processo ensino-aprendizagem. Para que o processo de aprendizagem possa ocorrer dentro da literatura, nós temos um consenso que existem variáveis sociais, históricas, culturais, os valores, as políticas públicas, a metodologia de ensino, o sistema educacional como um todo, a base curricular, os recursos que a escola apresenta e assim como as variáveis individuais de cada criança, como a sua maturação cerebral, questões neurológicas, emocionais, cognitivas e comportamentais, variáveis ambientais, a dinâmica da família com a criança, da família com a escola, da criança com a escola, do professor-aluno, variáveis individuais do professor, variáveis do funcionamento de cada escola que é diferente de uma para outra. Enfim, existem muitas variáveis que estão envolvidas nesse processo ensino e aprendizagem. E quando a gente olha para as dificuldades de aprendizagem, nós temos que considerar todo esse contexto que eu acabei de falar. Nesse curso, eu estou dando maior ênfase para as questões relacionadas às crenças restritivas, a dinâmica que se estabelece na relação da criança com a escola, da criança com os pais. Por quê? Porque é um curso relacionado à autoconfiança e autoestima. Então, o meu olhar está voltado para as questões que interferem na autoconfiança e na autoestima e como isso impacta também no desempenho da criança, nas crenças que ela tem de incapacidade, por exemplo, que fazem com que ela limite o desenvolvimento do seu potencial, tá? Mas nós temos que lembrar que nós temos que considerar todo o contexto, todas as variáveis que eu acabei de falar também. Dito isso, então é importante que a gente modifique o nosso olhar. Nós não podemos usar um laudo diagnóstico, por exemplo, ou as condições emocionais da criança, as condições da família ou as condições sociais. Nós não podemos usar tudo isso como uma muleta para justificar o porquê que essa criança não aprende. Se a gente restringir o nosso olhar e dizer, não, a criança não aprende porque ela tem tal problema, a gente acaba culpando a criança pelo próprio fracasso. E aí, com esse olhar restritivo, a gente esquece de valorizar tudo aquilo que a criança faz de bom, tudo aquilo que a criança produz. A gente direciona o olhar para aquilo que ela não faz e esquece de ver o que ela faz, esquece de reforçar o que ela faz. E também, se a gente ficar culpabilizando a criança pelo próprio fracasso, isso acaba fazendo com que nós nos isentemos da nossa responsabilidade enquanto ambiente dessa criança. Tira a nossa responsabilidade pelo próprio aprendizado. E aí a gente acaba não fazendo nada para melhorar essa situação. Nós não ofertamos as condições necessárias para que esse aprendizado ocorra, para que a criança desenvolva todo o potencial que ela tem para desenvolver. Por isso, é muito perigoso quando a gente fica olhando para um laudo diagnóstico e usa ele como muleta para justificar o não aprendizado. A gente não pode cair nesse olhar reducionista. Nós temos que olhar todo o contexto. Nós temos que olhar todas as variáveis que eu já falei. Variáveis sociais, históricas, culturais, a história de aprendizagem, a interação dessa criança com o meio, os rótulos que ela tem, que ela apresenta, a dinâmica que se estabeleceu na relação da criança com a família, da criança com a escola, da criança com o meio onde ela está. As variáveis, sim, as variáveis da maturação cerebral dessa criança, as variáveis neurológicas também. A gente precisa olhar para todos esses fatores. E um desses fatores também que contribui no processo de ensino-aprendizagem é a metodologia de ensino adotada pelo professor. A gente precisa também olhar para isso, as condições que o professor está oferecendo para que a aprendizagem realmente se efetive. Às vezes é necessário revisar as nossas ações, revisar a nossa prática para mudar nossa conduta para que a aprendizagem realmente ocorra, para a gente poder criar condições para facilitar o desenvolvimento do potencial que a criança tem. Então a criança tem um potencial, como é que eu posso fazer para ensinar de uma forma que essa criança aprenda e de uma forma que ela desenvolva o potencial que ela tem para desenvolver. E assim, não tem uma receita pronta para isso. Isso é um processo de uma contínua análise das suas próprias ações. Você cria uma estratégia, aplica essa estratégia, avalia os resultados, vê se deu certo, se funcionou, você repete, se não funcionou,
que eu posso fazer? O que eu posso aprender com isso e como que eu posso melhorar a minha estratégia? De que outra forma eu posso ensinar para que essa criança aprenda? Sempre buscando se comprometer com o processo de aprendizagem dessa criança e criando condições para que isso realmente se efetive. Olha só, o Bruno aprendeu dessa forma, mas o Joãozinho não está conseguindo internalizar esse conteúdo. De que outra forma eu posso explicar esse conteúdo para que o João entenda, para que o João compreenda? Como eu posso fazer para transmitir esse conhecimento de uma melhor forma possível que ele compreenda? Que vocabulário usar? Que estratégias usar? Que materiais usar? Como que eu posso facilitar esse processo para que ele internalize essa informação? Em tese, nós sabemos que todo ser humano nasce com a capacidade de aprender dentro do seu tempo e do seu ritmo. Ou seja, cada um tem um tempo e um ritmo que são próprios. Então, o nosso maior desafio é encontrar um meio de como que eu vou fazer para ensinar para que esse aluno aprenda, como que eu vou fazer para ensinar de uma maneira que possa facilitar o desenvolvimento das potencialidades do meu aluno. Observe que independente do laudo diagnóstico, nós somos o ambiente da criança. Independente se a criança tem algum transtorno, se a criança tem alguma condição, nós somos o ambiente dessa criança e nós continuamos responsáveis por ensinar, por encorajar, por facilitar e por fortalecer as atitudes adequadas dessa criança, evitando que ela se exponha ao erro constante, porque se ela faz e erra, faz e erra, faz e erra, tudo isso vai levar ela à desistência. Ou seja, a exposição contínua ao erro pode levar o aluno à desistência. Por isso, nós temos que levar esse aluno ao acerto, criar condições para que ele acerte, dando as tarefas das mais fáceis para as mais difíceis, para aumentar a chance dele fazer e acertar, e assim ele confiar na capacidade dele. Eu posso, eu consigo, eu sei fazer isso aqui, é possível, eu dou conta. E aí a criança, ela se mantém engajada, porque aí ela prova para ela mesma que ela pode, que ela consegue, que ela é capaz. Ela recebe o reforço social, ela recebe a aprovação social, palavras de afirmação das pessoas dizendo: nossa, que legal, você acertou, é isso aí, você conseguiu. Ela recebe essa confirmação do meio externo, isso aumenta o engajamento dela nas atividades. Ela vê aquilo como algo desafiador e aí ela se desafia a chegar cada vez mais longe, a produzir cada vez mais. Isso facilita com que ela se mantenha engajada. Outra dica é que é muito importante que o professor tenha clareza, que ele tenha ciência de qual é o perfil dos seus alunos. Como são os seus alunos? Quais são as demandas individuais de cada criança? O que cada criança precisa? Como que cada criança funciona? O que funciona melhor para cada criança? É importante conhecer os seus alunos. É importante que o professor também tenha clareza da sua função, de qual é o seu papel e de como que ele vai fazer para transmitir esses conteúdos de uma forma que os alunos compreendam. É importante também que o professor crie um roteiro, né, com todas as atividades, o que ele espera que os seus alunos façam. Coloca os objetivos. Eu espero que meu aluno faça isso, 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 isso e isso. Pega cada um desses objetivos e diminui em passos menores. E em passos menores ainda. É de passinho em passinho. E aí você vai falar, você vai dar a primeira consigna, a criança fez. Você vai dar a segunda consigna, a criança fez. Você fala o que a criança precisa fazer, ela executa. Você fala o que a criança precisa fazer, ela executa. Do mais fácil para o mais difícil. No começo, você coloca bastante apoio, você coloca bastante suporte. Conforme a criança vai evoluindo na escalada da aprendizagem, você vai gradativamente diminuindo o nível de suporte, diminuindo o nível de apoio, para que a criança se sinta mais segura, mais confiante, que ela confie na capacidade dela. Eu sei fazer isso aqui sozinha, eu tô tranquila, tá tudo bem, eu não preciso de tanto suporte agora. Então é importante, no começo sim, você vai dar um pouquinho mais de suporte, mas aos pouquinhos você vai retirando essa ajuda para que a criança faça sozinha e confie na capacidade dela. Outra coisa, é importante que as tarefas sejam gratificantes para a criança, ou seja, que sejam
reforçadoras, que a criança enxergue aquela tarefa como um desafio que ela conseguirá cumprir, e isso mantém o engajamento. Então, ela faz atividade, você começa das tarefas mais simples, porque tarefas simples, tarefas que ela já sabe, que ela já consegue, que ela já domina, você está aumentando a chance que ela tenha acerto, que ela tenha êxito, e com isso ela vai ter recompensas. Ela mesma vai provar para ela, né? Olha, eu posso, eu consigo, eu sei. O meio social também reforça, isso aumenta a confiança dela em fazer atividade, aumenta a segurança, aumenta o engajamento. E conforme a criança vai acertando, conforme ela vai aprendendo e fazendo sozinha, você aos pouquinhos vai aumentando o nível de exigência de maneira gradativa. Se logo de cara você passa uma atividade que é muito difícil para a criança fazer, provavelmente ela encara aquilo como aversivo. Ah, é muito difícil, me dá muito trabalho, eu não consigo fazer isso. E aí vem um monte de crenças restritivas, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. E aí a criança se sente desamparada, ela se sente insegura, ela vai se esquivar, porque ela vai encarar essa atividade como algo aversivo. Ela vai começar a chorar, ela vai fugir, ela vai querer ver o desenho, ela vai sair da sala, ela vai fazer qualquer coisa para sair desse ambiente, porque ela está encarando isso como aversivo. Então, a gente precisa fazer com que a criança olhe para essa tarefa como algo prazeroso, como algo reforçador. E para isso acontecer, ela tem que associar a tarefa com emoções positivas, com sentimentos positivos, com sentimento de autoconfiança, de autoestima, com coisas assim como com crenças do tipo eu posso, eu consigo, eu sei fazer isso aqui, eu dou conta, eu sou capaz, é possível. E aí isso aumenta o engajamento dessa criança nessa tarefa. Para isso também é muito importante que você encoraje e valide as respostas da criança, faça ela se sentir útil, valorizada, capaz, faça ela se sentir importante, faça ela se sentir reconhecida, estimule as iniciativas dela em responder, valide a opinião própria dela, valide a tentativa dela de responder, valide as respostas dela, para que ela confie na capacidade dela e queira responder cada vez mais. Se cada vez que essa criança responde, ela escutar crítica, ou ela for desaprovada, ou ela se sentir humilhada, ela vai se retrair, não vai mais falar nada, ela vai ficar em silêncio, ela vai ficar muda na sala, ela não vai falar porque afinal de contas eu tenho medo de falar e ser exposta à humilhação pública, eu tenho medo de falar e ser reprovada, eu tenho medo que me critiquem, e essa criança se retrai. Então a gente precisa fazer o contrário, a gente tem que estimular que ela fale, que ela se expresse. Então comemore cada pequeno acerto da criança, qualquer coisa que ela fala e que ela acerta ou que está próximo ao acerto, comemore, mostre para a criança o quanto ela pode, o quanto ela consegue, o quanto ela é capaz. E aí essas crenças vão conflitando com as possíveis crenças que ela possa ter em relação à sua capacidade. Muitas vezes a criança se sente incompetente, incapaz, e quando ela faz uma pequena atividade e ela tem êxito e prova para ela mesma, não, eu posso, eu consigo, eu sei, ela vai confrontando aquelas crenças de incapacidade e ela vai se sentindo mais útil, mais capaz. Isso faz com que aumente o engajamento nas atividades. Outra coisa que a criança pode fazer também é falar em voz alta aquilo que ela está fazendo. Então você pede para a criança falar em voz alta, o que você está fazendo? Como é que você está pensando para resolver esse problema? Isso faz com que ela tome consciência daquilo que ela está realizando, da forma como ela está pensando. Isso faz com que ela tome consciência daquilo que ela está pensando, ela começa a se ouvir e ela ajuda, esse processo ajuda ela a internalizar melhor as informações. Outra dica: é muito importante que você aprenda a respeitar o tempo e o ritmo da criança, evitando progredir no conteúdo se ainda ela não assimilou o conteúdo anterior. Então, para avançar no conteúdo, você sempre vai depender do desempenho dessa criança no conteúdo anterior. Ou seja, você só vai progredir se você se certificar que ela já internalizou aquele conteúdo. Se não, você vai progredindo, você está lá na frente e a criança ainda não internalizou os pré-requisitos, ela vai se atropelando e aí aquilo vai ficando desinteressante e parece que tá todo mundo falando grego, eu não tô entendendo nada, e aí ela vai se esquivando da aula, e quando vê, ela se perde no meio de todos esses conteúdos porque ela não entendeu o passo a passo. Ela precisa desse pré-requisito para ir para o posterior. Então é muito importante
que a gente possa respeitar o tempo, respeitar o ritmo da criança e só avançar no conteúdo se a gente tiver uma garantia de que ela já internalizou aquele conteúdo. Por isso, é muito complicado nós nos prendermos, por exemplo, ao tempo fixo de apostila, né? Então, tem que vencer tal conteúdo até tal data. Ok, mas é complicado a gente se prender nesse tempo. Por quê? Porque muitas vezes vão ter alunos que não internalizaram ainda aquele conteúdo. Então, muitas vezes será necessário flexibilizar esse tempo, estender um pouquinho mais até garantir que esses alunos compreendam, garantir que esses alunos entendam a matéria, tá? Isso é bem importante. Outra coisa, é muito importante nós pensarmos como nós lidamos com o erro da criança. Quando a criança erra, como que ela é tratada? É importante que nós desenvolvamos um olhar de aprendizagem e tratar o erro da criança com mais empatia, com mais compaixão, com mais benevolência, levando a criança a refletir sobre o que fez você errar, quais pontos cegos você não observou aqui, o que você pode aprender com isso e como você pode melhorar, como você pode aprender com esse erro para melhorar numa próxima oportunidade, o que você pode aprender com isso? Errar é humano, errar é inerente a qualquer processo de aprendizagem, errar é normal e a criança vai errar, assim como eu erro, assim como você erra, a gente já falou sobre isso, sobre o perfeccionismo, então a gente precisa ensinar a criança que ela não é uma nota, que ela não é um erro, não é um fracasso, que errar faz parte, que a borracha foi feita para pagar, que tá tudo bem, que isso não diminui o valor dela, não diminui a importância dela, que é só ela apagar e ela pensar, ao invés dela ficar se martirizando com o erro e ficar se culpando e se sentindo mal, meu Deus, eu errei. Não, pensar, o olhar é para a solução, o foco é na solução. O que eu posso aprender com esse erro para eu melhorar na próxima atividade? Como é que eu posso fazer diferente? Como eu posso progredir a partir desse erro? Como é que eu posso aprender e melhorar para numa próxima oportunidade eu ser levada ao acerto? Isso é bem importante. Então evite punições, evite críticas, cobranças negativas, excessivas, reclamações constantes, evite toda aquela negatividade, aquela carga relacionada a isso, porque aí a criança vai associar a aprendizagem com coisas negativas, e aí ela vai querer se esquivar, ela vai querer fugir, ela vai ser uma tortura para ela entrar em contato com caderno, lápis, caneta e borracha, sabe? Então é muito importante que ela associe isso com coisas prazerosas e positivas, e não com crítica, reclamação, controle excessivo, estresse, pressão, tá? Isso é bem importante. Esse clima, como é que tá o clima, a atmosfera ao redor da questão da aprendizagem, tanto em casa quanto na escola. Então é importante que a criança construa uma associação da aprendizagem com coisas boas, com coisas que façam sentido para ela. O ensinar e o aprender devem fazer sentido para a criança, devem fazer sentido para o professor também, tem que ter um significado relevante. Por que eu tô aqui? O que é esperado de mim? O que é o aprender? O que é a aprendizagem? Então, o ensinar e o aprender, eles precisam ser naturalmente prazerosos, tanto para a criança quanto para o professor, porque aí a criança, ela fica com vontade de repetir aquele comportamento, ela se engaja naquela atividade e ela se compromete em fazer determinada tarefa, porque ela tem reforço com isso. Agora, se não tem reforço, se aquilo é aversivo, a criança vai se afastar, ela vai chorar, ela vai se esquivar, ela vai falar que não quer fazer, e vai ser uma tortura fazer a lição de casa, vai ser uma tortura fazer as tarefas, tá? Então a gente tem que tomar cuidado para não ter punição na realização das tarefas, para a criança não associar as tarefas com punição, porque senão ela vai se esquivar, ela vai fugir, ela vai chorar, ela vai falar que não quer fazer a tarefa, ela vai se esquivar, ela vai querer ver o desenho. Então você, professor, faça bom uso da sua criatividade para tornar as aulas altamente reforçadoras para você e para a criança, para ela associar as aulas com alegria, com diversão, com bem-estar, com leveza, com descontração. Use recursos, use materiais diversificados, conte histórias, faça teatros, faça paródias, crie, invente, torne suas aulas mais interessantes para a criança gostar dessa aula, para a criança cativar a criança, entendeu? Para que isso seja reforçador, para que a criança se engaje, para que ela aumente o desempenho nas tarefas, para que ela queira repetir esse comportamento, porque é reforçador, ela vai querer repetir. É por isso que os jogos e as brincadeiras fazem tanta
tanto sucesso na aprendizagem, porque eles são associados à leveza, ao prazer, ao bem-estar, à descontração, à alegria, à espontaneidade, à variabilidade ao brincar, à liberdade, à diversão. E eles também criam lembranças positivas na memória das crianças. E tudo isso, todos esses jogos, esses brinquedos, essas brincadeiras, eles produzem muita serotonina e também dopamina. E a dopamina, ela ativa o nosso sistema de recompensa, que é responsável pelo reforço e pela manutenção dos comportamentos. Então isso é muito importante. Use as brincadeiras a seu favor. Coloque algumas brincadeiras no meio do processo de aprendizagem. Torne o ambiente mais lúdico. Observe que a criança aprende muito mais brincando. Porque quando ela está brincando, quando não tem estresse, quando não tem punição, não tem pressão, não tem cobrança, não tem controle, e aquilo é lúdico, aquilo é alegre, aquilo é divertido, a criança se engaja. O cérebro da criança, ele relaxa e ele consegue absorver mais as informações até na memória de longo prazo, porque a criança está relaxada, ela está tranquila, ela está espontânea, ela está leve, ela aprende muito mais quando ela brinca. Então, vamos usar esses recursos na medida do possível. Torne as suas aulas mais lúdicas, mais interativas, né? Usa a criatividade, modifica o ambiente, modifica os materiais, torne a tua aula mais interessante para cativar, para despertar o gosto, para despertar o interesse, para despertar o apetite dos seus alunos. Lembre que o excesso de punição, crítica, cobrança, reclamação constante, pressão, aquele controle exagerado, tudo isso pode resultar em várias reações. Por exemplo, a criança pode ficar com muita raiva, se sentir injustiçada, ela pode gerar reações de fuga, de esquiva, de querer fazer as atividades, então ela foge, ela não quer fazer as atividades, ela se nega a fazer as atividades, ou então contra-ataque. Existem crianças que se rebelam, se revoltam diante da punição. Então a gente tem que tomar cuidado para tornar o processo de aprendizagem cada vez mais reforçador e menos punitivo. Mais uma dica: encoraje o seu aluno, o seu filho, a ter mais senso crítico, a ter mais iniciativa para resolver as atividades de maneira autônoma. Ele precisa construir esse repertório. Uma criança que não tem iniciativa ou que não faz as atividades de maneira sozinha, autônoma, como que ela vai fazer uma prova, por exemplo, se ela não tem esse repertório? Provavelmente ele não vai ter senso crítico na hora da prova. Ele não foi estimulado a ter senso crítico, então na hora da prova ele fica sem saber como pensar, sem saber como responder. Então é importante a gente criar esse repertório, estimular o senso crítico, estimular a iniciativa, para que na hora da prova a criança possa desempenhar de uma melhor maneira possível. Outra coisa, é importante construir junto com a turma uma identidade da turma, um lugar seguro para que o aluno possa se sentir pertencente ao grupo. Eu faço parte desse grupo, eu sou uma pessoa, eu sou alguém importante e pertencente. Isso aumenta o engajamento dele nas atividades, aumenta a participação, porque ele se vê como parte importante do grupo, como parte pertencente do grupo. Nós não escutamos qualquer pessoa. Para a gente ouvir uma pessoa, essa pessoa precisa fazer sentido para nós. Então, a criança ela precisa se identificar com o professor, ela precisa se conectar com o professor para que ela possa ouvir, senão ela não vai ouvir. E nós só escutamos uma pessoa se o assunto é reforçador, se essa pessoa é reforçadora para nós e se o assunto é reforçador para nós. Caso contrário, nós não ouvimos. Então, comece a perceber os seus alunos, a maioria dos seus alunos, eles demonstram interesse nas suas explicações, enquanto você está falando, eles prestam atenção ou eles estão se distraindo, olhando para cima, olhando para os lados, apontando o lápis, conversando. Isso significa alguma coisa. Esse comportamento deles quer dizer alguma coisa. Se a maioria está revelando descaso em relação ao conteúdo que está sendo transmitido, comece a refletir de que forma que eu posso mudar o meu modo de explicar esse conteúdo, de que forma que eu posso mudar a transmissão desse conteúdo para que eu possa ajudar a despertar o apetite nesses alunos, para que eles queiram saber, para que eles fiquem curiosos. Como que eu posso usar do suspense, da curiosidade para deixar eles alvoroçados, para que eles queiram buscar as respostas, para que eles queiram saber desse conteúdo? Então isso é bem importante a gente pensar e mudar as nossas estratégias.
e você testa, faz alguma, não tem receita, você vai ter que testar, faz alguma coisa, deu certo, faz de novo, não deu, esse aqui não funciona, então vamos fazer de outro modo, como que eu posso aprender, o que eu posso fazer diferente numa próxima vez, como que eu posso melhorar, e é uma contínua ação, reflexão, ação, reflexão, ação, reflexão, e aí você vai mudando com o tempo a sua prática, você vai melhorando a cada dia, um passinho melhor a cada dia. Outra coisa, é importante que o professor possa fazer acordos com a turma, arquitetando as regras que são importantes para uma boa convivência do grupo. É importante que a criança saiba por que tem essa regra, por que é importante eu cumprir essa regra e quais são as consequências se eu não cumprir essas regras. Diversos autores concordam que as regras precisam fazer sentido para a criança e a criança precisa ter a liberdade de escolha para que ela possa decidir cumprir as regras por honrar os seus princípios e não pelo receio de receber uma punição. Então isso é bem importante, que a criança perceba quais são as consequências de eu cumprir essa regra, quais são as consequências de eu descumprir, para ela aprender a honrar os valores que são importantes para o bom funcionamento do grupo, para o bom funcionamento da turma, para ela aprender a importância de ter um bom comportamento para que ela possa conviver bem com as pessoas e a turma funcionar bem, tá? Isso é bem importante.